Novamente, nós vamos para Colossenses e vamos ler do versículo 13 do capítulo 1 até o versículo 22. Esta será a nossa porção que vai nos direcionar nesta ocasião do nosso estudo. Hoje nós iremos tratar sobre cosmovisão e evangelização. Este é um assunto muito importante e que nos dá muitas ferramentas, principalmente para discernir a cultura onde nós estamos, onde nós vamos fazer qualquer trabalho de evangelização, qualquer treinamento missionário, treinamento de obreiros para campos diversos, seja no Brasil, seja no Nordeste, seja nas várias culturas dentro do Nordeste. No Nordeste nós temos não apenas a cultura nordestina, mas temos outras manifestações culturais em termos de povos, por exemplo, temos a presença de ciganos no Nordeste. Então, há uma cultura distinta ali no que se refere aos ciganos. Embora se misture, né? O cigano nordestino tem alguma coisa nordestino, mas tem questões peculiares dos ciganos. Os quilombolas, por exemplo, existem questões peculiares em relação aos quilombolas, desafiadoras, muito desafiadoras, principalmente no quesito moral. Nós temos no Brasil, por exemplo, culturas como ribeirinhos, nós temos, por exemplo, pessoas que estão ao sul do país que foram muito influenciados por europeus, e nós temos pessoas que estão no nordeste do país que foram muito influenciados ou vêm de famílias muito influenciadas por holandeses e por judeus, né? Então, no Nordeste, principalmente no nosso estado, nós tivemos forte influência desses dois grupos, né? Tanto de holandeses como de judeus. Franceses também passaram por aqui e tiveram sua participação no nosso estado. Então, quando nós entendemos questões culturais, nós conseguimos entender ou discernir melhor como funciona a vida de um povo. Eu lembro-me que, conversando com um amigo, pastor, ele foi pregar em uma das cidades aqui do Nordeste, num evento de uma igreja. E quando ele chegou no hotel onde estava acontecendo o evento, os irmãos da igreja o convidaram para jantar. E ele disse assim: "Eu já jantei com minha esposa na estrada, eu não vou." Aquilo foi extremamente ofensivo para a igreja. O povo começou o culto, não chamou o pastor ficou lá no saguão do hotel, achando tudo muito estranho, né? E o povo ficou ofendido com o pastor, porque rejeitar esse momento de sentar à mesa para muitos no Nordeste é de fato uma ofensa, né? Já cheguei em algumas casas, por exemplo, para visitar irmãos na minha caminhada pastoral. Eu tinha acabado de vir de outras casas, né? E crente tem uma missão, né? Ele quer engordar o pastor até o pastor explodir. Então, por todas as casas que eu passei, o povo, pastor, come aqui, não sei o quê. E você vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Na última casa eu já não aguentava mais. Pastor, tem aquele bolo engorda marido, o senhor gosta desse bolo? Eu disse: "Olha, eu não sei se engorda marido, mas o que eu comer, eu vou engordar." Eu acho que eu não vou querer, não. A irmã disse: "O senhor vai comer. E o senhor vai comer esse queijo aqui também. E eu vou partir, o senhor vai comer. O senhor não vai vir na minha casa para não comer. E eu vou trazer inhame também." Eu disse: "Não, mas eu não vou aguentar, não, senão o senhor vai." Aí eu olhei assim, ela botou num recipiente, né? Peguei a menor rodelinha de inhame. Ela disse: "Não, essa não. Essa daqui." Pegou a maior, né, pro meu pai. E eu ia comendo. Eu me lembrando da minha avó. Minha avó é da Zona da Mata, de Pernambuco, né? Da minha avó eu ia comendo, ela ia botando mais coisa no meu prato, né? Era eu comendo e ela botando mais, só descendo assim. Eu disse: "Ô vó, até hoje é assim." Né? Então isso faz parte da nossa cultura, da nossa vivência, né? E entender essas coisas é muito importante para comunicarmos com mais eficácia o Evangelho. O teor da mensagem é o mesmo,
mas o modo de comunicar, a depender da cultura, vai mudar. Então, por exemplo, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, vai perceber duas coisas interessantes. A primeira é que nas pregações de Pedro aos judeus, ele se refere a Cristo como Messias, Israel. Esta linguagem era comum para os judeus, porque eles esperavam o Messias. Mas a partir da pregação de Paulo, Paulo vai mostrando que ele é o Cristo. A ideia de Cristo é a ideia de rei, de governador, né? De senhor, ou melhor, Paulo apresenta Cristo como Senhor, né? Então essa é a ideia de rei, de governador para os povos. Então os gentios entendiam melhor aquela linguagem de Jesus como o Senhor, como o rei, do que a ideia de Jesus como o Messias. Então, o teor da mensagem, tanto de Pedro como de Paulo em Atos, é o Evangelho. Mas havia uma leitura cultural importante ali. Não é que a cultura prevalece sobre o Evangelho. O Evangelho está acima da cultura. Mas a linguagem faz parte da cultura. Uma prova disso é o que nós acabamos de fazer. Se eu tivesse lido para os irmãos aqui esta porção de Colossenses em grego, quantos iriam entender o que foi lido aqui, né? Então, o que é que a reforma protestante faz? A escritura tem que estar na língua do povo. O povo tem que entender. Naquela época, as missas eram rezadas em latim, os textos lidos em latim, tudo em latim. O povo não entendia nada. Então, a reforma entendeu que era necessário uma adaptação cultural para que o evangelho avançasse. E essa, na verdade, é a intenção do próprio Deus. Porque quando Deus dá o Novo Testamento ao seu povo, não temos mais uma porção de livros em hebraico. Aquele povo estava debaixo do Império Romano e a língua era grego. Então Deus dá os livros do Novo Testamento em grego. Então Deus lida com essas peculiaridades culturais, né? Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios, nós vamos observar Paulo falando das mulheres usando o véu apenas naquela epístola, nenhuma outra. Aquela era uma questão cultural que envolvia aquela igreja particularmente. Em Éfeso, nós tínhamos uma outra recomendação de Paulo, na época de Timóteo, que as mulheres não deveriam usar trança. Aquela também era uma questão cultural. Então, tudo isso faz parte das diversas culturas e nós precisamos fazer a leitura correta para não incorrermos também em erro, né? E isso está relacionado ao que chamamos de cosmovisão. Basicamente, irmãos, esta palavra é composta por duas outras, ou melhor, as duas que compõem ela, né? Que faz uma palavra só. Cosmos, mundo, e visão, a ideia de percepção, não é a ideia meramente de contemplação com os nossos olhos, mas como nós percebemos, como nós interpretamos. Esse estudo de hoje, essa aula de hoje que nós vamos ter, ela vai muito além do que relacionarmos cosmovisão com o evangelismo. Ela vai falar muito conosco a respeito da nossa vida e a respeito de como nós encaramos muitas coisas, como nós lidamos com muitas coisas. Quantas cosmovisões uma pessoa tem? Qual é a cosmovisão de um cristão? A resposta mais básica seria cristianismo, mas não é assim necessariamente. Há muitos cristãos que não têm uma visão de mundo cristã. E há muitos cristãos que têm uma visão de mundo cristã, mas não apenas a visão de mundo cristã. Então, não necessariamente uma pessoa terá apenas uma cosmovisão, ela pode ter várias cosmovisões. Um exemplo, você tem alguém, por exemplo, que ah, concorre a um cargo público com ideias completamente opostas à de um povo. Vamos ter aqui um caso de um povo conservador, certo? Que preza pela família, que preza pela religião, e um povo conservador do ponto de vista moral, né? Então você tem um candidato que não tem esta filosofia. As ideias dele são muito diferentes disso, são até opostas a isso. E esse candidato visita essas famílias em determinada cidade, do interior, vamos dizer assim. E ele diz o seguinte: se você votar em mim, eu vou cavar poço aqui.
você vai ter água. Mas aquela pessoa é oposta a todas as ideias dele. Mas o que é que geralmente a pessoa faz? Bota. Por quê? Porque ela tem uma necessidade. As necessidades moldam a cosmovisão. Isso é certo? Nem sempre. Nem sempre. Por isso que lidar com cosmovisão é algo muito desafiador, né? Vocês sabem, pastorei mais de 5 anos mais para lá, no Agreste, né? Onde a história é que a feira surge com mulheres trabalhadoras, fortes, que queriam ter uma qualidade de vida melhor e começam a costurar e aquilo vira o que virou hoje, ali, em Santa Cruz. A cultura, desde lá, quando tudo começa, era que as mulheres eram quem costuravam, né, de início com os retalhos, elas pensavam no modelo da roupa, modelavam, elas faziam a peça, elas iam na feira vender, elas administravam o dinheiro, elas mais tarde contratavam pessoas para trabalharem com elas, e a figura masculina, em oposição, em contraste, era extremamente enfraquecida. A figura dos homens era que eles estavam às esquinas, nas ruas, jogando dominó, baralho, enquanto as mulheres estavam trabalhando para sustentar a casa. Isso, historicamente, faz com que as mulheres tenham uma posição mais forte de liderança nas famílias. Então, quando eu comecei a falar, por exemplo, sobre submissão feminina no casamento, isso foi um problema muito grande. Não do ponto, veja que curioso, não do ponto de vista da insubmissão das irmãs da igreja ao ensino bíblico. Não havia insubmissão, assim, declarada. Eu sou contra o que a Bíblia está dizendo. Não havia esse tipo de oposição. Mas o que me chegava, eu ouvia, eu recebia irmãs falando comigo era o seguinte: pastor, eu sei que é bíblico, mas eu não consigo, a história é assim, assim, assim. O homem vive nas ruas jogando baralho, jogando dominó, e depois ele quer chegar em casa e mandar? Percebe como cosmovisão está muito ligada a nós, ou mais próximo de nós do que nós imaginamos? Quando a gente fala cosmovisão, parece um negócio bem filosófico e um negócio bem distante, mas não é, está junto de nós. Então, em vários casos, por exemplo, de aconselhamento que eu ouvi, filhos se queixando, filhos adolescentes se queixando, por exemplo, dos pais que não tinham tempo com eles, que não eram atenciosos, não eram carinhosos com eles, mas eram rígidos, eram duros, eram críticos, irritavam seus filhos. Então, quando eu ia conversar com esses pais, o que é que eles me diziam? Pastor, eu não fui criado assim. Já ouviu muitas pessoas dizer isso? Eu não fui criado recebendo esse tipo de afeto. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo dar isso aos meus filhos. É cosmovisão. A experiência daqueles pais moldaram a forma com que eles iriam criar os seus filhos. Ou aqueles pais, por exemplo, que não tiveram nada, que viveram em extrema pobreza, e se o filho estiver na rua, passar um pirulito do outro lado, o menino disser, eu quero, pai. O pai diz, vem cá, moço, tudo que meu filho pedir eu dou, porque eu não tive nada. Já viu isso? Isso é cosmovisão. As nossas experiências passadas moldam a forma que nós observamos, interpretamos e vivemos no tempo presente, né? Então, cosmovisão, podemos dizer, irmãos, é um conjunto, inicialmente, é um conjunto de pressupostos. Deixa eu explicando essas palavras mais difíceis para que vocês compreendam e a gente consiga avançar na compreensão disso. O que é um pressuposto? Pressuposto é uma certeza prévia, certo? Então, um pressuposto é um elemento pré-científico ou pré-teórico, ou seja, eu não preciso de uma prova científica de que aquilo é. Eu apenas acredito e sei que é. Todos nós temos isso. Todos nós temos pressupostos. Por exemplo, você calçou seu sapato e veio para a igreja muito certo de que ele não iria se abrir, até você chegar em casa, pelo menos, né? Você veio com essa certeza. Mas já aconteceu com você vir para a igreja, seu sapato abrir na igreja? Já aconteceu comigo. Então já aconteceu certa vez de eu ir para a igreja e quando eu me ajoelhei para orar, meu sapato abriu assim, todinho assim, parecia uma língua descendo. Depois, meu Deus, comprar um sapato para o pastor.
você tem uma certeza. Você tem certeza, por exemplo, agora absoluta, eu creio nisso, né? Que esse templo da nossa igreja não vai cair na sua cabeça. Você tem certeza disso? Eu tenho. Mas você tem provas, estudos científicos? Você consultou Felipe, pelo menos, que é engenheiro. Felipe, esse negócio está seguro mesmo. Tu garante. Você tem a certeza que isso não vai cair. Isso é um pressuposto. Todos nós temos pressupostos, né? Por exemplo, você está andando na rua de casa. Vamos dizer que você saiu 6 horas da noite para comprar um pão na padaria. Você resolveu ir a pé. Ir a pé na padaria. Então você vai e compra o seu pãozinho e você volta com a sua sacolinha na mão e então, de repente, os postes daquela rua se apagam. Todos eles se apagam. E você está caminhando ali, né? Está caminhando. Daqui a pouco você escuta muitas pessoas correndo atrás de você. O que é que você faz? O que é que você faz? Você corre, né? Você corre. Mas você não sabe o que é aquilo. Mas você vai correr. Porque você pressupõe que seja algo ruim ou que você esteja em perigo, né? Certa vez eu estava voltando da faculdade, nessa época eu vinha a pé para casa, e eu estava exatamente numa situação dessa, andando numa rua escura, com a minha bolsa nas costas, e daqui a pouco vem um camarada correndo atrás de mim e gritando: Ei, ei, eu quero saber, eu vou correr. E o cara correndo atrás de mim, ele corria mais do que eu. Quando ele chegou perto de mim, segurou no meu braço, eu digo: Oxe, ele vai levar agora? Não tem não, meu irmão, não tem nem celular aqui, não tem nada não. Ele disse: Não, queria saber a hora. E como você é doido, né? Dá graças a Deus porque ele está vivo agora, viu? A minha pressuposição é que ele queria fazer algum mal. Eu não queria saber. Eu não queria saber qual era o mal, mas eu pressentia que era algum mal. Então nós temos essas certezas prévias. Isso está presente em todos os seres humanos, em todas as mentes humanas, inclusive as mentes científicas. Então, se eu pesquiso, por exemplo, uma medicação que venha curar o câncer, eu tenho que ter uma pressuposição de que existe essa possibilidade, para alcançar essa possibilidade. Então, eu tenho que ter certas certezas para que eu faça qualquer coisa. Então, por exemplo, você já teve a experiência de estar trabalhando numa empresa e outra empresa chamar você para trabalhar lá, você ia mudar de uma empresa para outra, você tinha a certeza absoluta que na outra ia dar certo? Vai dar certo. Eu não vou ficar sem emprego, não. Vai dar certo. Você tinha certeza ou era pensamento positivo que você tinha? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Né? Você pode ter tido essa certeza. Eu vou e vai dar certo. Mas pode acontecer o contrário também. Eu vou, mas eu estou com medo. Eu não sei se vai dar certo. Porque a minha pressuposição é que pode não dar certo. Então, todos nós lidamos com pressuposições. Então, o primeiro elemento de uma cosmovisão é essa certeza. Todos temos certezas. O segundo elemento é a crença, no sentido de fé. Todos têm fé. Um teólogo que morreu recentemente, norte-americano, dizia assim: até o ateu precisa ter fé, no sentido de crença. Ele dizia: eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, porque um ateu tem que ter mais fé do que alguém que é crente, porque existem mais evidências de que a fé é verdadeira, a fé cristã é verdadeira, do que ela seja falsa. Então, o segundo elemento de uma cosmovisão é a fé, no sentido natural, não fé salvífica, mas no sentido natural. Nós cremos em alguma coisa. E isso modela, irmãos, a forma que nós vivemos, que nós interpretamos as coisas. Né? Eu vou dar um outro exemplo da nossa cultura, próximo a nós. Né? Minha mãe dizia o seguinte: domingo, tinha às vezes um domingo a cada 2 meses, e a minha avó, a gente morava do lado da minha avó fazia pirão. Eu chegava da escola dominical doido para comer o pirão. Aí, quando eu comia o pirão, que eu me sentava no sofá, minha mãe dizia: não durma não, senão você vai ficar troncho. Porque o seu tio, que morreu, Toninho, comeu o pirão e ele ficou troncho até hoje. Mas como é troncho, mãe? Como é troncho? Eu não sabia dizer o que era aquilo. Né? Eu não sabia dizer o que era aquilo. Mas ela tinha uma crença muito grande de que aquilo aconteceu de fato.
Não faça isso, não, porque se você fizer, você vai ficar troncho, vai ser problema para mim. Eu vou ter que cuidar de um doente aqui dentro de casa. Então, esse é um tipo de crença não justificada. As superstições são assim também. Não passar por debaixo de escada, né? Cruz credo quando vê gato preto, coisas dessa natureza. E aquele negócio de Santo Antônio, né, que bota o bicho dentro do balde, dentro do tonel, não sei aonde, para ver se aparece um amor da vida, essas coisas. Isso é uma espécie de crença de que se aquilo acontecer, se você agir daquela forma, haverá um resultado. Todos nós temos isso. Então, esse é um segundo elemento de uma cosmovisão. O terceiro elemento, a gente pode dizer que são elementos experienciais. O que nós passamos, inevitavelmente, vai moldar a forma que nós vivemos. O que nós experimentamos vai moldar a forma que nós vivemos. Minha esposa teve uma enfermidade na adolescência com 15 anos de idade. E ela tem certa memória muito interessante que quando ela passou mal e foi socorrida no dia que ela teve um problema sério com essa enfermidade, era cistocircose, ela tinha tomado suco de goiaba. Até hoje, ela tem problema com suco de goiaba. Porque naquele dia, aquela coisa marcou ela. No dia que eu tomei suco de goiaba, foi um dia que aconteceu aquele negócio. Não era que ela tivesse, que ela pense, não é que ela pense assim, se eu tomar vai acontecer, não é isso. Mas traz a ela uma memória ruim, negativa. Isso acaba afetando nossa trajetória, a ponto de você colocar uma jarra de suco de goiaba na frente dela, ela vai perguntar: tem água? Tem água? Isso vai nos marcando, né? As nossas experiências vão nos marcando. Então, esse é um outro elemento. Um outro elemento que a gente pode listar aqui é, de fato, o que nós aprendemos do ponto de vista intelectual. Aquilo vai moldar também a forma que nós enxergamos o mundo. Daí você começa a entender porque muitos jovens, quando vão para a faculdade, mudam o seu pensamento em relação a algumas coisas concernentes à fé cristã. Porque esse elemento, nós chamamos de elemento aprendiz, nos mostra que quando você aprende determinada coisa e aquilo é posto para você como autoridade, você abandona outras coisas que você não tinha certeza que eram, de fato, uma autoridade. Então, se alguém, por exemplo, me diz, como eu ouvi isso algumas vezes na faculdade, a Bíblia é um livro que foi corrompido, ele foi alterado, mexeram nele. É um livro antiquíssimo. Então, não é possível que um livro que tenha essa idade não tenha sido alterado. Então, não cremos na Bíblia, dizem os intelectuais, porque ele foi um livro alterado. Então, esses mesmos intelectuais abrem um livro de Platão na aula, na mesma aula, e começam a ensinar a República de Platão ou o Banquete, que é mais antigo do que o Novo Testamento, certo? Só para ressaltar. E esses mesmos mestres dizem assim: Platão disse. E aí você pergunta, como você não tem experiência, né? Você não pergunta. Mas se você tem, você pergunta: por que eu devo crer em Platão, que é um texto mais antigo ainda que o Novo Testamento, e eu não devo crer no Novo Testamento com base na afirmação de que porque o Novo Testamento é uma porção antiga de textos sagrados, ele foi corrompido, e ao mesmo tempo eu devo crer que o que Platão disse nesse livro, realmente ele disse. Então, percebamos que é uma fraqueza de argumento muito grande. Mas quando isso é posto para um jovem na universidade, quando ele não teve, de fato, uma série de ensinos, é claro que não é, isso preciso colocar aqui, viu? Não é a certeza intelectual que nós tenhamos na Bíblia, ou nos fatores históricos que asseveram a mensagem bíblica, que nos segura na fé. Não é. Não é. Há muitos jovens que têm total segurança de que a Bíblia é um livro verdadeiro, por estudos que fizeram, por estudos históricos, científicos e tudo mais. Mas eles se afastam da fé por uma opção do coração. Então não é a questão do convencimento intelectual. É, de fato, uma disposição espiritual para aquilo. Mas, de fato, muitos enfraquecem
Porque não tem esse tipo de conhecimento. Alguém que vem com autoridade e diz é assim, você não deve seguir isso, ou da porta dessa sala para dentro. Só é ciência, religião fica lá fora, porque a religião é uma coisa privada e particular. Aquele jovem vai começando a ser moldado dessa forma. Ou, no mínimo, ele aprende de que a religião deve ficar limitada ao seu domingo. O resto da sua vida, durante a semana, de segunda a sábado, ele vive de modo secular. Então, isso é o que acontece nos centros universitários, isso é o que acontece na nossa cultura, por exemplo, e que é perigoso. Mas não temos como sair disso. Nesse ponto de vista cultural, estamos em Babilônia. Estamos em Babilônia. E como nós vimos nos domingos, né, no ano passado, Daniel ficou em Babilônia até o fim, até morrer. Então, precisamos aprender a viver em Babilônia com uma cosmovisão bíblica. Bíblica. Né? Amém, meus irmãos? Então vamos engrossar o caldo. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 1. Esse ano ainda nós vamos começar uma série de exposições em Gênesis. Possivelmente quando terminarmos Neemias. Mas eu quero usar o capítulo 1 como uma diretriz para nós termos nosso entendimento aberto, se abrir uma janela de entendimento para o que nós vamos aprofundar com respeito à visão de mundo que nós temos ou a nossa cultura tem. Há apenas uma estrutura de cosmovisão, apesar de ter várias cosmovisões, mas apenas uma estrutura que fundamenta todas as cosmovisões. Por causa do pecado, a estrutura que Deus colocou é alterada na mente humana. Que estrutura é essa? Criação, queda, redenção. Podemos também mencionar a consumação, mas consumação é a fase final da redenção. Então vamos ficar com esse tripé: criação, queda, redenção. Um exemplo: temos evolucionismo, uma posição filosófica. Qual é a crença do evolucionismo em relação à criação? Não tem criação, né? Coisas surgiram por meio do acaso. Qual é a concepção do evolucionismo a respeito do homem, da humanidade? Ele é fruto de um processo evolutivo. Ele não foi criado. Então as coisas vieram a existir. Por isso que o teólogo lá disse assim: tem que ter muita fé para ser ateu. Porque é afirmar que as coisas vieram à existência sem uma mente que planejou e executou essas coisas. Mas perceba que há uma compreensão acerca da criação no evolucionismo. Distorcida. Que não é a que o cristianismo diz, mas há uma percepção. Do ponto de vista do pecado, o que é o pecado para o evolucionismo? Não é nada. Se o homem, quando a gente chega agora aqui em um evolucionismo social, né? Se o homem é fruto de um processo evolutivo, ele vai evoluir e vai passar por vários estágios, inclusive estágios morais distintos. Mesmo que o processo de evolução do homem tenha estagnado, ele vai continuar passando por processos evolutivos psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, o que é que o evolucionismo social vai dizer? É uma espécie de evolucionismo religioso. O homem, a priori, tinha uma religião monoteísta, mas ele foi evoluindo, então ele abraça vários deuses. Então se tem o politeísmo. Não mais hoje, na manifestação tão religiosa como se tinha no passado, mas existem vários outros deuses culturais. É essa a compreensão a respeito da queda. Mas há uma compreensão a respeito do pecado. Qual é a compreensão do evolucionismo, por exemplo, a respeito da redenção? Lembremos o significado da palavra redenção. Lembram? O que é ser alvo de redenção? Comprado, liberto.
né? Então, será que o evolucionismo tem uma compreensão de redenção? Sim. Por meio do estudo científico, você chega ao conhecimento da verdade. Então, você é livre da ignorância da religião. Religião é ignorante. A ciência dá a você libertação. Está bem próximo do que a gente sabe do que ensinava o positivismo, lógico. Mas veja que existe esse tripé dentro do evolucionismo. Se você pegar qualquer outra crença filosófica ou religiosa, isso aqui está. Na mente de qualquer pessoa, isso aqui está. No pensamento de ideologias políticas, isso aqui está. Em todos os lugares, isso aqui está. Mas qual é o problema? Por causa do pecado e de como o pecado afeta a mente humana, essa estrutura permanece, mas o homem pensa nisso de modo errado. E qual é a forma de pensar nisso de modo certo? Por meio do evangelho apenas. Por meio da graça apenas. Por meio da transformação da mente, como Paulo diz em Romanos 12. Essa é a única forma, né? Mas veja, em Gênesis 1, antes de a gente ler, eu preciso dizer algumas coisas aqui. Possivelmente, o que tudo indica, Deus dá o texto a Moisés por meio de revelação, e quando observamos os textos mosaicos, vamos perceber que existiam outros registros anteriores e Moisés lia, Moisés pesquisava. Moisés foi criado no Egito. Então, no Antigo Oriente Próximo, haviam vários mitos a respeito da criação, várias crenças a respeito da criação. Quando nós pesquisamos hoje a respeito dessas crenças, para nossa surpresa, muitas delas, o que os estudiosos chamam de mitos, estão muito relacionados ao que a Escritura diz. Por exemplo, a existência de um dilúvio. As várias religiões antigas afirmavam e afirmam a existência de um dilúvio, a existência de um pai da raça. Muitas religiões antigas no Antigo Oriente Próximo afirmavam que a raça começou com um homem. Então isso estava nas Escrituras, ou está nas Escrituras, mas estava também circulando essa crença no meio dos povos antigos. Quando Deus inspira Moisés para registrar isso, Deus está dizendo, realmente foi assim, e eu estou dizendo por meio de revelação. Mas Moisés teve outras fontes também. Quando nós pensamos a partir desse ponto, devemos considerar que Moisés estava dentro de uma cultura, a cultura egípcia, uma cultura politeísta, uma cultura que não adorava Yahvé, que vem ser conhecido mais à frente como Yahvé. Né? Em Gênesis 1, não temos o nome Yahvé ainda, temos Elohim aqui. Então, os hebreus estavam ali há mais de 400 anos, distantes da sua tradição, de modo mais puro, vamos dizer assim, em termos de religião de Abraão. E Moisés tira esse povo do Egito. No deserto, no início da caminhada, Deus dá o livro e Moisés escreve o livro de Gênesis. Algumas coisas precisam ser notadas. Nos dias da criação, por exemplo, nós vamos ver a criação da terra, a criação do mar, a criação dos animais, finda-se com a criação do homem. Todos os elementos dos dias da criação eram deuses egípcios. E Deus estava reconfigurando a cosmovisão dos hebreus que estavam saindo do Egito. Deus estava dizendo, o mar não é um deus, é criação minha. Os animais não são deuses, criação minha. Os astros, os luminares, não são deuses, que para os egípcios isso era muito forte, né? O sol, a lua, os astros não são deuses, criação minha. Então Deus estava não apenas relatando no capítulo 1 de Gênesis como o mundo foi criado, mas Deus estava dizendo aos hebreus, eu fiz todas as coisas. O que para os egípcios eram deuses, para vocês não são deuses, são obras das minhas mãos. Então, aqueles hebreus que saíram, eles beberam muito da cultura egípcia. E Deus agora estava reconfigurando tudo, ensinando tudo novamente. Isso é o que verdadeiramente acontece quando nós somos salvos, irmãos. Quando nós somos tirados do Egito espiritual. E Paulo usa essa linguagem, no texto que nós lemos em Colossenses. Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Aí vamos perceber lá em Colossenses 1:13 em diante que Paulo está trabalhando com Gênesis.
1 e 2. Paulo era um mestre judaico, né? Um doutor da lei. Então, o que ele tinha na cabeça ali era Gênesis 1 e 2. Isso está em várias epístolas. Gênesis 1, 2 e 3 norteiam muito da teologia de Paulo em várias epístolas. Mas aqui, quando nós lemos isso, e lemos, por exemplo, o final, veja, versículo primeiro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A ideia de princípio aqui é que quando não havia absolutamente nada criado, Deus trouxe essas coisas à existência. A massa informe, né, que diz aqui no verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Essa ideia do Espírito, ela vai se, o Espírito movendo-se e pairando, ela vai se repetir várias vezes nas Escrituras. Essa figura se repete várias vezes nas Escrituras. Quando Deus, por exemplo, cria o homem e ele sopra o espírito de vida. Não podemos dizer que o Espírito Santo não estava ali, que era apenas vida física, porque ali não havia pecado. Quando Deus comunica a vida ao boneco de barro, onde não havia pecado, Deus está comunicando ele mesmo ao homem. Por isso que o homem é imagem e semelhança do Criador. Quando nós avançamos no Antigo Testamento, há vários outros exemplos. Mas quando nós avançamos no Antigo Testamento, vemos a profecia de Ezequiel sobre o vale de ossos secos, vemos que o Espírito vem para dar vida aos ossos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, vamos perceber que algo assombroso, maravilhoso, belo e assustador acontece. Assim como na primeira criação o Espírito veio como um pássaro, né? Porque essa era a ideia do ruá aqui, do Espírito de Deus. A figura é ele voando sobre as águas. O Espírito vem sobre Cristo no Jordão. Desce sobre Cristo no Jordão, como um pássaro. E desce sobre o povo em Pentecostes. Então esta figura vai se repetindo, essa ideia de pouso e de pairar vai se repetindo ao longo de todas as Escrituras. Então este é o começo, mas no final, quando nós lemos no versículo 26, o texto diz: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui é importante do ponto de vista dos hebreus que estavam recebendo esse ensino, irmãos. Porque o que é que eles viram? Eles viram as várias estátuas de deuses no Egito. Né? Eles viram os deuses sendo cultuados no Egito por meio de suas imagens. Então, o que é que Deus vai dizer no livro do Gênesis? Se na cultura egípcia você tinha um templo, você tinha os deuses no templo, e o encontro da divindade com os homens no templo. Não é essa a ideia da religião? A divindade vem encontrar-se com o homem no templo, por meio das imagens. Não é essa a ideia da idolatria? Já era a ideia da idolatria no tempo antigo. Aí o que é que Deus diz? Eu vou criar um templo. Um jardim. Este é o templo. E eu vou colocar o ser humano lá. O homem e a mulher. E neles estará a minha imagem. Eu estarei neles. Mas eles não serão adorados, mas irão me adorar. Porque a minha imagem está sendo comunicada a eles. Percebe como Deus está arrancando a percepção de mundo dos hebreus que estavam no Egito durante tanto tempo, está colocando outra coisa após o pecado. Exato. Porque quando o Gênesis é dado, o povo estava no deserto. Né? Então Deus começa a relatar como era tudo desde o início. Isso vai avançando no livro do Gênesis. Capítulo 3, nós temos a queda. Capítulo 6, veja, abra aí sua Bíblia em Gênesis 6, versículo de número 5. Aqui Moisés começa a introduzir a narrativa a respeito de Noé. Isso aqui também é importante, certo? Porque a partir do capítulo 6,
Moisés narra um recomeço. Como Deus disse a Adão, cresça e multiplique-se. Deus disse a Noé, depois do dilúvio, cresça e se multiplique. Então era como se Noé fosse um outro Adão, né? Por isso que Noé tipifica Cristo. Ele não era Cristo, mas ele apontava para Cristo. No capítulo 6, versículo 5, nós lemos: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. E o que é que diz aí, na sua versão? Todo desígnio do seu coração era continuamente mal. A ideia de coração é a ideia de centro existencial, é a ideia do coração para o povo hebreu, né? A nossa ideia latina de coração é sentimento. Ai, meu coração está doendo, fulano partiu. Então, ele não está doendo, né? É uma questão metafórica, aí, uma linguagem metafórica. Mas para o hebreu, o coração é o centro existencial. Então, tudo ou todos os desígnios do coração eram maus. Jesus menciona isso de alguma forma, fazendo alusão, dizendo que tudo de ruim que o homem faz vem da onde? Do coração. Então, a queda inclina o pensamento do homem para distante de Deus. O homem não olha mais para cima, tendo Deus como seu criador e como seu guia. Ele olha para baixo, governado pelo seu coração e pelos seus pensamentos pecaminosos. E a partir do capítulo 6, nós vamos ver as narrativas a respeito da desgraça humana. Na verdade, vai começar no 4, com a morte de Abel. Mas nós vamos ver Deus executando uma raça e preservando Noé. No capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver Deus mais uma vez julgando o gênero humano do ponto de vista da descida dele na Torre de Babel, condenando os homens não mais como no dilúvio, mas agora separando as línguas. Então, isso é um resultado da queda, do pecado no coração dos homens. Quando Jesus nos diz, por exemplo, façam discípulos de todas as nações, isso não é apenas, irmãos, para dizer o seguinte: aquele que recebe a pregação do Evangelho, crê em Jesus, ele é o Salvador de sua vida e tchau. Não é isso. Fazer discípulos é o que Paulo disse lá em Atos: ensinar todo o desígnio de Deus. O que Deus requer de nós, o que Ele quer para nós. Fazer discípulos é ensinar ao povo de Deus tudo que Deus quer para o seu povo. E o que é isso? É formar no povo de Deus uma cosmovisão bíblica. Por isso, a igreja é uma incubadora de virtudes cristãs. É na igreja que o crente cresce em virtudes cristãs. Porque é aqui que ele é instruído para isso. Porque a queda o afasta de Deus e declina-o. Afasta-o da glória de Deus. Condena-o. Mas quando o evangelho vem e restaura-o, quando ele é discipulado, então ele vai tendo sua visão de mundo transformada. Vejam alguns exemplos disso. Vocês se lembram da história de Zaqueu? Quem era Zaqueu? Cobrador de impostos. Quando Jesus encontra com ele, o que é que acontece? Se arrepende. Ele restitui 4 vezes mais o que ele tirou das pessoas. Percebe que a visão de mundo daquele homem é mudada e afeta a sua percepção econômica da vida? Econômica da vida. Quando Cristo se encontra com Saulo de Tarso na estrada de Damasco, aquele homem perseguidor, percebe que a visão de mundo daquele homem também é absolutamente transformada, não apenas para mudar-se de perseguidor para perseguido, de perseguidor para pregador, mas vou usar esse exemplo também, do ponto de vista econômico, a visão desse homem também é transformada. Isso é importante. Porque qual era a profissão de Paulo?
fazedor de tendas. Esse era um bom comércio, era um bom negócio. Mas como era que Paulo sustentava a sua equipe missionária? Tinham doações, né? Mas a maior força econômica para que essa equipe continuasse trabalhando era fazendo tendas. Então, o ganho de Paulo agora era para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Então, a percepção econômica, administrativa, em relação a dinheiro, em relação a ganhos de Paulo, é mudada, porque o evangelho muda a mentalidade e a vida das pessoas. Quando nós observamos aquela mulher que foi pega em adultério, foi levada a Jesus, Jesus diz, depois que os acusadores saíram, onde estão os teus acusadores? Né? O que é que Jesus diz depois? E depois? Fique em paz. Não peque mais. E qual era o pecado que Jesus estava repreendendo? O adultério. O que é que Jesus está dizendo? A partir do momento que você me conhece, a sua ética sexual será mudada. Não peque mais. O evangelho entra e ele vai mudando todos os aspectos da vida de uma pessoa. Todas as áreas da vida de uma pessoa. Então percebe que quando a igreja se empenha no trabalho evangelístico, no trabalho missionário, a coisa mais importante é aquela pessoa ser salva por Cristo. Né? Sua alma ser livre da condenação eterna. Mas existem efeitos, irmãos, secundários e terciários quando aquela pessoa crê no evangelho. Existem vários efeitos. Nós sabemos de inúmeras histórias. Então, o menino chegou na igreja, trazido por uma irmã da igreja, morava numa comunidade carente, começou a frequentar aquela igreja, aprendeu a ler, começou a estudar na escola, foi crescendo, foi para a faculdade e se tornou um doutor. Aqueles foram efeitos secundários e terciários da obra da graça na vida daquele rapaz ou na vida daquela família. Né? Então, aquele homem que era aprisionado na bebida, que era escravo do álcool ou escravo das drogas, que conhece a Cristo e antes todos os seus recursos financeiros eram tomados por conta do seu vício, uma vez agora que ele foi liberto, a sua vida financeira é restaurada. Então, a sua mentalidade em relação ao que ele tem, ao que ele ganha, automaticamente também muda. Isso é cosmovisão. Então, quando a igreja avança no anúncio do evangelho, ela está investindo para uma transformação cultural. E aqui há um alerta. Vou dar um alerta aqui. A gente escuta hoje comumente muitos crentes dizendo, ou usando a frase, precisamos redimir a cultura. A gente precisa ter cuidado com essa frase, com esse pensamento. Redimir a cultura. Esse é um pensamento que ele acaba se desenvolvendo a partir da escola calvinista holandesa, de Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Doiver, de vários outros. Não necessariamente em Kuyper, mas em vários outros. Precisamos redimir a cultura. Então, precisamos, por exemplo, dialogar com várias partes da cultura, produzir arte, estarmos na política, estarmos nos negócios, no cinema, na fotografia, no direito, em todos os lugares. Precisamos redimir a cultura. Esse é um pensamento interessante, muito interessante, mas nós precisamos fazer uma observação. Não tem como redimir a cultura se o pecador não for redimido antes. Então, a missão primária da igreja é a pregação do evangelho e a missão do Espírito Santo é aplicar essa pregação e transformar a vida do indivíduo. Uma vez que o indivíduo é transformado no discipulado realizado pela igreja, esse novo cristão agora começa a dar frutos. Mas se a igreja abraça a ideia de precisamos redimir a cultura, precisamos acabar com a pobreza de Caruaru, aí vai morar um perigo. Porque nós vamos mudar o foco. Então, a gente precisa acabar com as favelas, a gente precisa acabar com menores na rua, a gente precisa acabar com tudo isso. Essa é a nossa missão. Precisamos redimir a cultura de nossa cidade. E a pregação? Então, nós vamos começar a investir em transformação social e deixando
apartar de nós a oração e a pregação para a transformação espiritual do pecador. Não estou dizendo com isso que a igreja não deva se envolver com questões sociais do ponto de vista de melhoria, né? Então, se há uma praça na frente da igreja, essa praça está se acabando, a igreja tem condição de melhorar essa praça. Por que não fazer isso, né? Então, há uma comunidade atrás da igreja que é uma comunidade extremamente pobre. Se a igreja pode fazer alguma coisa, levando comida, levando roupa, levando assistência médica ou qualquer outro tipo de assistência, a igreja pode fazer. Pode fazer. E eu acho que deve fazer. Mas nós não podemos confundir com a nossa verdadeira e suprema missão. Porque daqui a pouco a gente se concentra em dar sopa, dar roupa, alfabetizar os meninos e nunca mais a gente prega o evangelho. Diga, pastor. O problema é quando a gente quer mudar por fora, né, primeiro. Exatamente. Perfeito. Hum. É, é. Eu peguei uma fase que uma vez no mês tinha uma distribuição de cesta básica na igreja. Era o último domingo do mês. Pobres da comunidade. Nesse domingo, a igreja lotava. E eram muitas cestas, a igreja conseguia fazer muitas cestas. E entregavam aos pobres. Eles saíam muito felizes, mas não voltavam. Só no outro. E os irmãos da igreja lá são uma benção. E você vai crer em Jesus quando? Não, o meu dia vai chegar. Eu já tenho ele aqui no meu coração, né? O meu dia vai chegar. Então, eu já vi casos, por exemplo, camarada chegar na igreja todo malamanhado. A igreja ir lá ajudar. Roupa, remédio, comida, alugar uma casa. Conseguiu, afundou de novo, aí voltava de novo. A mesma pessoa. E a igreja, de novo, roupa, paga a conta de luz, paga a conta de água, comida. Melhorou? Então essas pessoas começam a ver a igreja de modo caridoso, mas se aproveitar da bondade da igreja, agindo pecaminosamente com o que a igreja pode dar. É óbvio que a igreja deve ajudar o necessitado. Deve ajudar o necessitado. Mas Jesus nos ensinou a termos prudência. Temos prudência, né? Vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Veja a linguagem de Paulo no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Né? Essas palavras aqui no verso 14 são importantes. Redenção, remissão. Então, aqui nós temos termos como império, redenção, remissão. Tudo isso está muito ligado a um contexto de escravidão. Né? O povo no Egito era escravo, Deus o liberta, Deus o redime, Deus o perdoa. Da mesma forma acontece conosco. Nós somos libertos das trevas. O Egito é uma metáfora bíblica a partir de Êxodo para toda uma vida distante de Deus. Então Deus nos liberta dali. Deus nos dá, de fato, perdão dos nossos pecados para vivermos em outro reino. Essa é a ideia da cosmovisão cristã. Há uma mudança de reino, irmãos. Eu saio de um reino e vou para outro reino. E o texto aqui se refere ao reino que nós somos levados, o reino do seu filho amado. Então, este é um reino de amor de alguém que é muito amado também pelo seu Pai, que é Jesus. No versículo de número
15, observamos, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembra do que eu disse lá em relação a Gênesis, de que Adão e Eva foram criados como imagem, né? E era como se Deus estivesse colocando uma imagem num templo, né? E disseram, pronto, a minha imagem é essa aqui. Deus estava dizendo aos hebreus que saíram do Egito, a minha imagem não está nos deuses egípcios, a minha imagem está no ser humano criado. Mas aquela revelação a respeito de Adão e Eva apontava também para Cristo. Por isso que Cristo é o segundo Adão e o Adão perfeito. Então aqui o texto vai dizer, Cristo é a imagem do Deus invisível. Hebreus vai dizer que ele é a expressão exata. Isso é importante porque tem a ver conosco. Porque nós somos renovados, nós somos restaurados por causa disso aqui. Porque Jesus é isso aqui. Aí o texto vai dizer, ele é o primogênito de toda a criação. A ideia de primogênito aqui é uma ideia que ele é distinto, né? Ele é primaz. Tem a ver com o sentido de eleito em algum momento também. Então, Cristo é o primogênito de toda a criação. Não tem nada a ver com o que as testemunhas de Jeová dizem, que Jesus foi o primeiro a ser criado. Não tem a ver com isso. Israel foi chamado de eleito, ou chamado de primogênito de Yahvé. E Israel não foi o primeiro povo. Aquilo falava de primazia, não falava de criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Veja como Paulo vai nos trazendo para Gênesis. É como se ele estivesse voltando assim, né? Estamos em Êxodo, o povo foi tirado do Egito, liberto, e ele começa a nos trazer para Gênesis. Cristo cria todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E aí ele fala aqui de uma série de classes angelicais: tronos, soberanias, principados, potestades. Quando ele menciona aqui que Cristo cria esses anjos, ele está lidando com Gênesis 1 e 2. Na criação é acabada. Então Deus cria os homens, Deus cria os anjos. Então essas são classes angelicais mencionadas por Paulo, que nós não sabemos muita coisa sobre elas. Aqui é o único momento que ele fala disso. Então nós não vamos especular a respeito desse assunto. Mas no verso 17, o texto vai dizer, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Isso é uma referência a Cristo. A ideia de nele tudo subsiste é que ele sustenta todas as coisas. Ele é eterno. Então, dizer que ele é antes de todas as coisas, afirmar isso e afirmar que ser primogênito anteriormente a ser criado, não harmoniza-se. Né? Não harmoniza-se. Então, ele é antes de todas as coisas, no sentido de ser eterno. Ele é cabeça da igreja. Agora, aqui é uma coisa interessante, veja. O verso 17 mostra a supremacia de Cristo sobre a criação. O verso 18 mostra a supremacia de Cristo sobre a igreja. Certo? No verso 14, nós lemos a respeito da supremacia de Cristo sobre a redenção, sobre a obra de salvação. Então, Cristo é supremo para nos salvar, para nos remir, para nos perdoar, para nos mudar de reino e ser o nosso Senhor, governante eterno e poderoso. Cristo é supremo sobre toda a criação, ele cria todas as coisas e a criação estabelece um padrão para todas as coisas. Na doutrina da criação, nós temos o estabelecimento de um padrão. Isso aqui é importante, irmãos, também é importante. Porque, veja, às vezes nós tomamos a doutrina da criação com desatenção, podemos dizer assim, afirmando apenas que o que temos ali é a menção da criação do mundo, dos anjos e a revelação geral. Deus se revelando na natureza, por exemplo. Mas há mais coisas, além dessas coisas, que são importantes. Na doutrina da criação, nós já temos o estabelecimento da moral, certo? Da moral. Observe, vá comigo lá para Mateus 19. Deixe marcado aí Colossenses, mas vá comigo para Mateus 19.
Vamos ler a partir do versículo 1. Toda essa historinha aqui. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Percebe que Jesus estabelece diante dos fariseus padrão de casamento a partir de que doutrina? Da criação. Então, a criação estabelece ética. A criação estabelece ética. Quando nós observamos Deus criando e observamos o que Moisés vai dizer lá na frente nos 10 mandamentos, não matarás. Então, por que o homem não deve assassinar? Porque é Deus quem dá a vida e é Ele quem tira a vida. Então, Deus é o doador de vida. Então, na doutrina da criação, nós temos um estabelecimento ético. Um outro exemplo. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele dá uma recomendação a eles sobre o jardim. Vocês lembram? O que é que Deus diz a eles? Guardem e cultivem. Né? Então, eles tinham que proteger o jardim, que eles não fizeram. Né? Eles não fizeram isso. Eles tinham que proteger o jardim e tinham que cultivar. A ideia ali do cultivo, irmãos, era o crescimento. Deus queria a expansão daquilo. Então, isso se referia ao trabalho de Adão e Eva em glorificar a Deus no jardim, servindo a Deus no jardim, cuidando desse jardim, no trabalho. Então, Deus estabelece o trabalho para a glória do seu nome ali. Isso é ético. A doutrina da criação vai estabelecendo ética. Deus diz a Adão e Eva: cresçam, multipliquem-se, tenham filhos. Isso é ética. Deus estabelece também um padrão ali. Então perceba como a doutrina da criação vai nos norteando sobre como a igreja deve viver. Então, por exemplo, do ponto de vista público, vamos lá. A igreja deveria falar contra qualquer tipo de levante ou investida para a legalização do aborto? Sim, com base em leis naturais estabelecidas por Deus na doutrina da criação. E não é apenas pelo fato de dizermos assim, somos crentes e por isso falamos, mas pelo fato de que esta é uma aberração que vai contra a proliferação da raça. E a doutrina da criação vai nos orientando a como mantermos nossa ética. Então, aqueles que tentam estar na esfera pública, legislando, batalhando sobre uma ética mais reta, devem aprender exatamente com isso, que Deus estabelece esse padrão moral na doutrina da criação. E quando nós temos, então, a vinda de Cristo, nós temos um agravamento dessa ética. Se ela já era importante, em Cristo a coisa fica mais aguda, porque Cristo agora aqui vai bater o martelo, dizendo assim, no capítulo 19 de Mateus, acabou a poligamia, viu? Jesus está fazendo isso aqui. Né? A poligamia vai acontecendo no Antigo Testamento, acontecendo, Deus vai tolerando aquilo e vai permitindo aquilo. Aqui Jesus bate o martelo e diz, acabou. Por isso que lá na frente Paulo vai dizer que o bispo seja marido de uma só mulher. Então, esta ética da monogamia foi restabelecida, reformada por Cristo e asseverada por Paulo. Porque esse foi o padrão. Deus cria Adão e cria Eva. Deus dá a Noé uma esposa. Jó tinha uma esposa. Depois que os outros começaram a se desmantelar na caminhada. Mas perceba que é a doutrina da criação que vai estabelecendo esse padrão. Voltando lá para Colossenses, vamos lá? Nossa leitura aqui de Mateus já foi suficiente para ilustrar. Sim. Foi, deu errado. Colossenses 1,18, veja. Ele é a cabeça
do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos. Isso tem a ver com a sua ressurreição, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Então, é uma afirmação da sua divindade. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Que coisas? Estão na terra e nos céus. Essa é uma linguagem hebraica para o universo. Para o universo. Então, o sacrifício de Jesus, a obra redentora de Jesus, alcança os seus eleitos, redime os seus eleitos, mas ela transborda para restaurar todo o cosmos caído. Por isso que Jesus nos ensina a orarmos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aonde? Assim na terra como no céu. Perceba a frase: na terra, no céu. É uma oração pela restauração completa. Então, como os crentes vão viver nesse mundo sem lutar por esta restauração completa, ou indiferentes ao tempo que eles estão vivendo? Pensando mais ou menos o seguinte: não, está tudo uma desgraça, mas a gente não vai fazer nada, não vai falar nada, e a gente vai ficar só da gente aqui. A luta da igreja é pela conversão de pecadores para a adoração ao Deus vivo, para a glória desse Deus. Quando a igreja cumpre esta missão, várias coisas vão acontecer, irmãos. Como o pastor Pedro falou, de dentro para fora. Não de fora para dentro. Há um problema quando nós queremos fazer o percurso contrário. Precisamos revolucionar ou precisamos ocupar poderes e tais lugares para que então transformemos o Brasil num país evangélico. Não vai acontecer. Não, o Brasil não será evangélico por via política. Não vai. Nem por via científica, nem por via educacional. O Brasil só vai conhecer Jesus através da pregação do evangelho. Não tem outro jeito. É o jeito que a Escritura diz. Então, entender desta forma não é dizer assim: não devemos nos envolver com nada em termos sociais. Não é isso. Os irmãos estão entendendo? Não é isso. Mas é nos envolvermos da forma bíblica, da forma correta. Então, para a gente caminhando para o final, eu vou usar ainda Colossenses, no capítulo 3. Queria que vocês fossem comigo lá para o capítulo 3. Porque no capítulo 3, Paulo vai falar dos efeitos dessa transformação vinda por causa da redenção e como isso muda radicalmente a forma que nós vemos o mundo, a nossa cosmovisão. Se refere à nossa ética, ao nosso comportamento, às nossas relações e ao nosso trabalho. Os irmãos lembram que nós mencionamos em estudos anteriores que Deus nos deu 3 mandatos. Se lembram disso? Me digam aí para eu me lembrar. Social, cultural, espiritual. Certo? Deus nos deu esses 3 mandatos. Há alguns teólogos que vão dizer: depois da queda, isso aí se acabou. E quem cumpriu isso foi Jesus e pronto. A igreja não deve se envolver com isso. Mas essa não é a evidência bíblica. Porque, veja, no capítulo 3 de Colossenses, verso 5, o texto diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza e a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Você observa que isso aqui é cumprimento do mandato social. Isso aqui é um cumprimento do mandato social. Primeiro, a preservação da pureza sexual dos seres humanos só deve se dar dentro do casamento. Então, Paulo faz a repreensão a respeito da impureza no verso 5. Depois, as nossas relações. Quando falamos de ira, de indignação, de maldade, de blasfêmia, de linguagem obscena, se refere ao outro, ao próximo. Como eu me relaciono com o próximo? E o mandato social está incluso no 2º grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Paulo está ensinando exatamente isso. Está tudo encaixadinho aqui.
na cabeça de Paulo, né? Quando a gente desce, olhando para o texto, no verso 18, esposas, cada uma de vocês sujeita ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, os irmãos conhecem essa passagem. Verso 20, filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Mandato social. Paulo está afirmando o mandato social. Uma vez que o crente é transformado pela graça, a sua vida familiar e social é transformada. Não tem como ser diferente. Mas mais abaixo, veja o que ele vai dizer aqui. Verso 22. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Que mandato é esse? Ele está falando de trabalho. Cultural. Honrem, aqui o contexto de escravidão na época, né? Honrem o trabalho de vocês. Honrem os seus senhores. Façam para Deus e não para os homens. Ou seja, honrem a Deus no serviço cultural. Então, a visão dos homens, a vida dos homens é transformada. Quando nós alcançamos uma comunidade, quando nós plantamos uma igreja em uma cidade, em um bairro, essas coisas vão acontecer. Fazer discípulos é isso. A gente prega e a gente discipula. Não é apenas a ideia, que eu sei que em dados momentos a gente só vai ter condição de ir lá e pregar e pronto. Né? Mas a regra é preguem e cuidem. Preguem e cuidem. Façam discípulos. Não é vão lá e depois abandonem. Façam discípulos, doutrinem. E aqui cabe para nós também uma aplicação. O plantador de igreja não é o que temos de pior na congregação, irmãos. Entende? Não pega esse menino aí, no seminário ele é muito ruim, mas vai lá, menino. Começa lá um trabalho lá na garagem da tua casa. Plantador que temos de melhor, irmãos. O plantador não é apenas aquela pessoa que consegue juntar gente, porque eu já vi muito isso. Tem muita gente assim. Ele chega ali na esquina e consegue juntar 100 rapidinho. Tá lá, uma tuia de gente. O plantador não é isso. O plantador é aquele que vai anunciando, vai atraindo pessoas, mas vai cuidando, cuidando. Porque tem muita gente que atrai, mas também afugenta. É a mesma pessoa que atrai e afugenta. Pessoas vêm e depois vão. E aí alguns, é uma coisa que eu não entendo, alguns vão dizer assim, não é porque ele não tem o dom. O dom dele é só de atrair. Quando o povo atrai, aí ele deve sair. Eu não sei onde é que está isso, não, na Bíblia não. Porque eu via Paulo plantando e cuidando. Ele saía, mas ele cuidava. Tessalônica foi assim. Aos Efésios foi assim também, né? Então ele plantava, cuidava e dizia, irmãos, agora eu preciso partir e vem outro obreiro para cuidar. Eu planto, outro rega, Deus dá o crescimento. O plantador precisa ser bem treinado. Precisa ser uma pessoa de fato bem relacionada. Ele precisa se relacionar bem com as pessoas. Ele precisa se preocupar com as pessoas. Ele precisa olhar nos olhos das pessoas. Ele precisa cuidar da alma das pessoas. Porque não é apenas alguém com microfone. Isso não é um plantador de igreja. Mas se nós temos as pessoas que Deus separa para esse serviço. Porque a ideia do plantador, irmãos, eu não consigo concordar com a ideia de que é alguém que ajunta e tem que tirar ele rapidamente, porque senão ele vai detonar tudo. Tem que botar logo o outro. Eu não consigo entender isso. Porque o plantador, ele está ali começando um trabalho, né? E ele vai ficar anos, cuidando daquelas pessoas, caminhando com aquelas pessoas. Então, alguém que diz, não, Deus só me chamou para ir lá e fazer e sair logo, porque eu não tenho nem paciência de ficar com o povo. Aí eu tenho que ir logo para outro lugar. Eu digo, eu não sei o que é isso, não.
Eu não sei o que é isso, não. Eu já vi muito isso. Dentro do seminário eu vejo. Não, pastor, Deus me chamou para plantar. Aí eu disse, mas o que é plantar para você? O que é plantar? Para você plantar é só jogar semente assim? Porque você tem que estar. Paulo fala do pastor como agricultor. Paulo usa essa metáfora para o pastor, né? Para o obreiro, como agricultor. E o que é que o agricultor faz? Ele lança a semente e dá as costas, vai-se embora para a cidade. 6 meses depois ele volta para ver como é que tá. Ele levanta de madrugada. Ele vê como é que está a terra. Ele vê como é que estão as condições climáticas. Ele cuida de tudo ali para que aquilo cresça. Esse é o trabalho do plantador, que é muito parecido com o trabalho do pastor. E todo plantador é pastor, né? Todo plantador é pastor. Obviamente, nem todos terão a paciência e a habilidade para lidar com o processo lento de plantação. Nem todos terão essa paciência. Mas todo plantador deve ser pastor. Do ponto de vista dele começar e terminar. É claro que com ele estará uma equipe aqui. Isso pode acontecer, né? Várias pessoas com vários dons trabalhando junto com ele. Mas é necessário que haja aquele que está encabeçando o trabalho. Se uma igreja é plantada, a visão daquela comunidade, a relação daquela comunidade vai se transformando, vai mudando, vai mudando. Acho que eu já contei para vocês aqui uma história, ou não. Eu estava pastoreando numa comunidade muito pobre, muito carente, e eu passei muito tempo dando aula às crianças. E eu comecei a perguntar a elas se elas oravam antes de comer. E elas diziam que estavam fazendo e tal. E aí eu fui visitar uma família, e quando eu entrei na casa, a gente sentou na mesa para comer depois da visita. Aí a filha olhou para o pai e disse: Hoje o senhor vai orar? Aí ele disse: Não, a gente vai orar, minha filha. Ela disse: Graças a Deus. Aí oramos. No final ela veio no meu ouvido: Criança faz isso, viu? Ele não ora, não, pastor. Todo dia eu peço, ele não ora, não. Ele diz: Vai orando aí, vai orando aí. Eu vou comendo aqui. Mas a partir daquele dia, a cultura daquela família verdadeiramente mudou. A partir do que a criança aprendeu na igreja. Todos eram crentes da família, né? Todos eram crentes. A criança começou a implementar uma nova cultura de oração em casa. E as crianças fazem isso. Elas têm esse poder de fazer isso. Você está muito cansado, vai dormir. Aí o filho pergunta: Não vai orar não comigo, não? Você não vai ler a Bíblia, não? Tem dia que eu estou muito cansado. Aí Miguel disse: Você vai ler o meu livro comigo hoje? Meus filhos, hoje eu estou muito cansado. Filho, dá para você ler pelo menos um parágrafo? Se eu estou muito cansado. Ele fez uma frase. Filho, o papai está cansado. 2 palavras? Lê pelo menos na capa o título do. Porque a cultura é plantada, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Os irmãos, têm alguma pergunta? Não? Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Pedir a Josa para orar conosco, nos despedindo nessa noite.